Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de João, no capítulo de número 11, leitura a partir do verso de número 45 até o verso 57. Evangelho do Senhor Jesus Cristo sobre a narrativa de João, capítulo 11, verso 45. Diz assim a palavra de Deus: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois, virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiam para Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Vamos orar nesse instante? Deus bendito, Deus santo, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, Deus da aliança, a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos diante do Senhor. Nesse domingo, dia do Senhor, rogamos que o teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade, que a tua palavra encontre morada em nossos corações, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Também te pedimos sobre aqueles que sofrem, ó Deus, nesse momento tão delicado que o mundo enfrenta. Colocamos os profissionais da saúde, os nossos governantes, aqueles que cuidam da higienização das cidades. Pedimos, ó Deus, assim, sobre todas estas pessoas, lembrando principalmente dos enfermos, dos que são, ó Deus, membros da família da fé, da família da aliança. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, te agradecemos porque em muitas das nossas igrejas, nas nossas cidades, os templos já estão abertos, ainda que com limitações. E agora, ao meditarmos na tua palavra, pedimos que o teu Santo Espírito nos guarde e nos oriente, e te pedimos que em breve todas as tuas casas de oração possam voltar a funcionar. A nossa gratidão em Cristo por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Queridos, qual a frase que você mais tem ouvido nos últimos dias? Com certeza a frase diz respeito ao novo normal. Como será a vida após o término da pandemia? Queridos, mas quando nós pensamos no âmbito espiritual, aqui nós também podemos falar de algo muito marcante, de algo muito significativo que as Escrituras nos apresentam nesse instante. Qual é a sua postura diante do Evangelho? Qual é a sua postura diante da Palavra de Deus? Qual é a sua postura diante do senhorio do Senhor, diante da majestade de Deus e diante também, assim, da obra portentosa do Espírito Santo? Queridos, muitas vezes você já escutou também, não pensando na pandemia, que todos os homens são filhos de Deus. Uma doutrina maligna, infiel, uma doutrina mentirosa que tem sido muito ventilada nos últimos tempos é a chamada doutrina do universalismo, que no final dos tempos
Deus, pelo seu amor, vai salvar todos os homens. Isso é totalmente contraditório com a mensagem das Escrituras. Queridos, você é filho de Deus? Será? Queridos, e quantas vezes nós escutamos para aqueles que realmente defendem o criacionismo que Deus criou todas as coisas e, portanto, todo ser humano é filho de Deus? Queridos, nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Todos os seres humanos são criaturas do Senhor. Deus criou o homem assim como diz as Escrituras lá em Gênesis 2:7, do pó da terra lhe soprou o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente no sexto dia da criação. Mas somente aqueles que foram justificados pela obra de Cristo estão em paz com Deus, como diz Paulo em Romanos 5:1. Paulo, ainda nesse texto, da narrativa do verso 1 até o verso 11, diz que Deus prova o seu grande amor para conosco, tendo enviado o seu Filho a morrer em nosso lugar, sendo ainda pecadores aqueles que seriam salvos. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai narrar um dos episódios marcantes quando nós pensamos numa doutrina singular, que é a doutrina da salvação, que é a doutrina daqueles que têm o seu nome escritos no livro da vida do Cordeiro. E você pode encontrar várias referências a esse livro nas Sagradas Escrituras. Queridos, o Evangelho de João, ele foi o último evangelho a ser escrito. Ele já foi escrito, queridos, já no final da vida do idoso apóstolo. E João aqui, ele tenta combater o gnosticismo, que causou muitos males e que Paulo também combateu em Colossenses, que na verdade o apóstolo João combateu ainda mais severamente quando ele escreve as suas 3 epístolas, principalmente a epístola de número 1, chamada Primeira Epístola de João. O gnosticismo ensinava que o corpo é ruim e que a alma é boa, e por isso Cristo não poderia ter se feito homem. Mas aqui a Escritura, através deste livro, nós vamos perceber por 7 milagres que o apóstolo João narra do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, ele é o primeiro e o único dos evangelistas a anunciar o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo, que foi a transformação de água em vinho. E aqui nós encontramos então nesses sinais que o Senhor comprova ser aquilo que João Batista anunciou no capítulo 1, verso 29, na primeira oportunidade que ele contemplou a Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, e quando nós pensamos no pecado e a sua consequência final, que é justamente a morte, nós nos encontramos numa situação tão difícil. Agora, segundo aquilo que a Organização Mundial da Saúde e também aquilo que o Ministério da Saúde brasileiro nos orienta, ontem nós chegamos a mais de 78 mil mortes. E é quase seguro que até a segunda-feira nós teremos 80 mil mortes contadas por causa dessa pandemia, dessa doença que é o Covid-19 no nosso país. Mas em meio a toda essa situação, qual é a esperança que a igreja possui e qual é o dever da igreja? Queridos, nós precisamos compreender que a igreja tem a esperança que a morte será destruída pela segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte já foi derrotada na cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus Cristo garantiu a partir dali a ressurreição do seu povo pela sua morte e ressurreição. Mas também nós precisamos anunciar a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho me faz de perguntar mais uma vez: você é ou não filho de Deus? Qual é a condição que o mundo mais pergunta hoje? O que será do pós-pandemia? O que será o novo normal? Mas existe uma pergunta mais significativa e muito mais significativa por toda a eternidade: você é ou não filho de Deus? Pois bem, queridos, o verso de número 45, ele diz o seguinte: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Aqui nós temos a narrativa da ressurreição de Lázaro no capítulo 11. Esse é o milagre muito importante no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, e entre todos os milagres, esse é o segundo mais importante. É claro que o maior milagre de todos
é a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo após vencer a morte. E a Escritura vai dizer em Romanos que foi pelo Espírito Santo que Jesus Cristo foi ressuscitado. Pois bem, aqui nós encontramos então o Senhor Jesus Cristo ressuscitando Lázaro, que era irmão de Maria e de Marta. Ele era muito próximo a essa família, ele se hospedou várias vezes ali na aldeia de Betânia, neste lar. E o Senhor Jesus Cristo, inclusive, chorou, segundo a narrativa do capítulo 11, que vai tratando sobre a morte de Lázaro. Tamanha era a alegria e tamanha era a humildade do Senhor Jesus Cristo em se compadecer ali com aqueles que sofrem, segundo a narrativa do capítulo 11:35, demonstrando o amor do Senhor por aquela família. Pois bem, queridos, agora o verso de número 46 vai nos mostrar algo importante. Os fariseus, eles são informados a respeito do milagre que Cristo havia feito. Então observe pelos versos 35 e 36 que uma série de fatores vão suceder esse milagre. Muitos judeus creem em Cristo, é manifestado a glória de Deus, mas também uma rejeição se torna ainda maior contra Cristo. Queridos, aqui o Senhor já está no finalzinho do seu ministério terreno. Se você chegar ao capítulo de número 13, no capítulo de número 13, ali começa a narrativa da última semana do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, no que diz respeito a antes da sua morte. É claro que depois ele ainda ficou 40 dias pós-ressurreto. Então, o verso 47 diz: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Então um comitê do sinédrio é convocado. Esse comitê era composto pelos principais sacerdotes, pelos já sumos sacerdotes aposentados, e também convocado ali estavam os principais dentre os fariseus. E eles então também chamam os saduceus, fariseus, saduceus e principais sacerdotes e ex-sumos sacerdotes já aposentados. Observe que a elite teológica é a elite responsável também pelo governo de Israel no que diz respeito à submissão ao império. E aí a parte B do verso 47 diz: que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais. Aqui tem algo significativo, eles reconhecem que Jesus opera muitos sinais. Provavelmente aqui é uma referência à cura do paralítico no capítulo 5, o capítulo 6 também nós temos a multiplicação de pães e peixes, no capítulo 9 nós temos o cego de nascença, que volta a enxergar, o que passa a enxergar porque ele era cego de nascença. Posteriormente nós temos a ressurreição de Lázaro. Observe que eles não questionam os milagres de Cristo, eles reconhecem que ele faz muito milagre. Mas a intenção deles não é que a igreja, não é que Israel se fortaleça pela pregação do evangelho, mas sim que a sua autoridade não lhe seja tirada. Olha o que diz o verso 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Tomarão o nosso lugar, tomarão a autoridade que eles tinham para exercer o quê? Exercer o governo teológico, o governo público estava sobre Roma. Mas Roma concedeu a Israel, e a única nação que tinha esse direito foi justamente Israel, pela graça de Deus. Os romanos permitiam que Israel cultuassem ao Deus de Abraão, eles respeitavam a liturgia, eles não se intrometiam nisso, desde que eles pagassem os impostos para Roma e que ninguém se levantasse num motim, numa revolta contra o império. Então Israel tinha essa condição de adorar a Deus desde que pagasse os seus impostos, desde que fosse submisso ao Império Romano. Então aqui nós observamos que eles estão preocupados com os romanos tomar a autoridade política que eles tinham sobre a
clara condução do império e principalmente a autoridade também espiritual. Observe como aqui a grande preocupação não é com o povo e com o seu pastoreio, mas é a preocupação política, e do status social que eles o tinham. Verso 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis. Queridos, observe que ele age de uma maneira muito rude. E o historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, ele tem uma obra muito importante escrita, A História dos Hebreus, e ele então vai dizer o seguinte, que os saduceus eles eram extremamente pessoas violentas no tratamento, eram pessoas rudes, ignorantes, inclusive entre eles. Muito diferente dos saduceus e dos fariseus que mantinham uma certa diplomacia entre eles. Mas os saduceus, eles não mantinham nem com eles mesmos essa diplomacia. Observe como ele diz claramente: vós nada sabeis, e continua o verso 50. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ele mostra que para que os interesses deles se mantivessem, se fosse necessário, um homem deveria morrer. E é claro que eles estão fazendo menção a Cristo. Verso 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. 52. E não somente para a nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Queridos, observe que a Escritura diz que ele não falou o que o verso 50 anuncia de si mesmo, mas ele profetizou. Ele profetizou que um homem poderia morrer pela nação. É claro que a preocupação deles era com o status político e social que eles tinham, o governo teológico sobre o povo. Mas ele diz que poderia talvez um homem morrer para que eles não perdessem o seu lugar. Mas a Escritura diz que ele profetizou e ele era o sumo sacerdote naquele período, mesmo sendo um homem ímpio. E você se lembra também de episódios como Balaão, que foi um falso profeta, profetizou verdades a respeito do povo de Deus. Inclusive ele não poderia, e ele tentou 3 vezes induzido por Balaque a amaldiçoar o povo e não poderia, porque o povo de Deus tinha a bênção do pacto. Da mesma maneira, em certo momento se diz, está Saul entre os profetas, Saul também profetizou, sendo um homem ímpio. E aqui nós vemos então que esse homem ímpio, sumo sacerdote, ele profetiza, não pensando no bem espiritual, mas aqui a Escritura utiliza o que ele disse para mostrar o bem espiritual, que era a obra da salvação, que era a obra da redenção que Deus preparara para mim, para você e para todos os povos. O verso 52, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Os filhos de Deus que andam dispersos. Lá no capítulo 10, verso 16, nós encontramos o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Olha que Jesus Cristo no capítulo 10 se intitula como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, cumprindo o Salmo 23, e aqui ele diz que ele ainda tinha outras ovelhas. E o capítulo 11, verso 52, trata sobre aqueles que andam dispersos. Queridos, é uma referência clara aos gentios. O Senhor Jesus Cristo não veio redimir apenas a nação de Israel. Ele veio para os seus não receberam, mas então a Escritura diz que Jesus Cristo, após a sua morte, diz que é necessário, partindo de Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria, até os confins da terra, anunciar o Evangelho. Queridos, Deus tem filhos dispersos, aqueles que ainda serão entronizados de maneira gloriosa na presença do Senhor e que atravessarão a porta dourada e adentrarão na terra que a Escritura chama de novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Somente aqueles que foram redimidos por Cristo. Queridos, é tanto que Paulo vai dizer lá em Efésios,
no capítulo 2, que Cristo ele derrubou a parede da separação que havia entre os judeus e os gentios, e ele trouxe paz, ele trouxe reconciliação para os que estavam perto, os judeus, e para os que estavam longe. Queridos, você pode ser um filho disperso de Deus, se por acaso você é um gentio, certamente você o é. Mas somente aqueles que o Espírito Santo regenerou e aqueles que já buscam cumprir a lei de Deus. Os judeus, ou aqueles que têm o sangue de Abraão, são filhos próximos. Os outros são filhos dispersos. Não pertenciam ao povo da aliança do Antigo Testamento. Mas o importante é ser filho de Deus. E lá em Romanos 8, versos 16 e 17, Paulo diz: e se somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. A igreja também sofre nesse momento de pandemia, mas a nossa filiação por meio de Cristo, que é o nosso irmão mais velho, nos enche de esperança. Queridos, e aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo serão alcançados pela pregação do Evangelho. Por isso nós precisamos continuar anunciando o Evangelho de Cristo, mesmo nesse momento difícil, para que os filhos dispersos do Senhor possam ser alcançados. Queridos, o capítulo de número 12 da nossa confissão de fé, ela trata sobre a doutrina da adoção. E o parágrafo 1º desse capítulo 12 diz: a todos os que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção em e por seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça são eles recebidos no número e gozam a liberdade e privilégio dos filhos de Deus. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar: Abba, Pai. São tratados com piedade, protegidos, corrigidos por ele como um pai, porém nunca abandonados, mas selados para o dia da redenção e recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. Queridos, nós também somos protegidos e disciplinados por Deus, porém nunca abandonados. E por Cristo nós podemos dizer Abba Pai, que no original grego quer dizer papaizinho. Nós temos total autoridade ao chegar ao trono da graça. Continuando o texto, dos versos 53 a 57, nós observamos então ali que os homens planejam a morte de Cristo. O verso 53 deixa isso bastante claro, eu quero ler o verso 24. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Efraim ficava a 23 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Era uma região inóspita, era uma região ridicularizada pela sociedade. E agora o Senhor Jesus Cristo se coloca como se fosse um criminoso, ali escondido naquela região onde havia poucos habitantes e a uma região onde havia também uma condição climática desfavorável pela seca. Todavia, ele fazia isso por amor aos seus. E aí o verso 55 a 57, enquanto o povo se preparava para ir para Jerusalém para a Páscoa, como faziam nas 3 festas e também no dia da expiação. Inclusive nós temos os salmos chamados de romagem, 120 a 134, que são 15 salmos que narram as canções que os peregrinos entoavam em direção a Jerusalém. Se perguntam se realmente Jesus Cristo iria para Jerusalém na Páscoa, porque ele poderia ser preso. Se você continuar lendo o Evangelho de João, você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo vai sim para Jerusalém, e no capítulo de número 13, você percebe que ele tem uma lição de humildade ao lavar os pés dos seus discípulos, e naquela mesma noite ele seria condenado e injustamente ele seria levado à cruz. E é o que mais interessante quando nós pensamos em Caifás aqui entre os versos 49 até o verso 52, que ele sendo um homem rude, ímpio, ignorante, não temente a Deus, preocupado com a política, no julgamento de Cristo que está em Mateus 26, 57 a 66, ele rasga suas vestes como se estivesse profundamente triste
pelo julgamento de Cristo e por ele ser condenado à cruz como um desertor de Israel, como alguém que ensinava contrário à lei de Moisés. Queridos, foi esse homem tão ímpio que Deus utilizou ali para profetizar, mas uma mensagem tão verdadeira das Escrituras. E a minha pergunta é: você é um filho de Deus? Você é disperso porque você está afastado do Evangelho nesse momento? Ou você é um filho disperso que, sim, você não tem o sangue de Abraão, mas você continua servindo a Deus com integridade? Queridos, quando o mundo se pergunta pelo novo normal, sim, nós precisamos orar, pedir que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, mas nós temos como igreja, somente a igreja, a resposta mais importante de todas. Nós estaremos no novo céu e na nova terra, porque Cristo morreu na cruz por mim e por você e por todos aqueles que têm o livro da vida diante do Cordeiro com o meu e com o seu nome. Que mensagem gloriosa! Que Deus nos ajude a vencermos essa pandemia, mas não nos esquecendo dos privilégios que a adoção nos apresenta, que a doutrina da eleição nos mostra que pela obra de Cristo, porque o nosso nome estava no livro da vida, porque nós fomos adotados, Jesus é o nosso irmão mais velho e nós podemos nos achegar à presença de Deus, o chamando de Pai. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Deus eterno, Deus santo, aplica a Tua palavra em nossos corações. Obrigado pela obra de Cristo, obrigado pela doutrina da adoção que tanto nos abençoa e nos ajude a continuar pregando a Tua palavra para que os Teus eleitos, os filhos dispersos, sejam alcançados. Guarda-nos nesse momento difícil que o mundo enfrenta. Pela Tua graça nós oramos, hoje e sempre. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as sempre ricas e fraternais consolações do Santo Espírito de Deus possam estar sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus, hoje e para todo o sempre. Amém.